Nós temos um módulo dentro da nossa plataforma da MRI Academy, promovida aí pela Rádio Max Education, nós chamamos ela de MRI Academy Safety. Vamos falar um pouquinho mais a respeito dela. Para quem não me conhece, meu nome é Hermes, tá bom? Sou técnico e tecnólogo em radiologia, sou especialista em ressonância magnética, sou fundador e diretor da Rádio Max Education, também sou cofundador e diretor de operações da Insight MRI Solutions e atualmente estou como especialista de aplicações pela GE Healthcare. Então, o meu objetivo é trazer o melhor tipo de conteúdo aqui para vocês. E por que eu chamei de MRI Academy Safety esse nosso módulo de segurança em ressonância magnética? Porque um acidente histórico motivou uma grande mudança no âmbito, no cenário de segurança em ressonância magnética, que foi justamente o acidente do menininho Michael Columbini. Em julho aí de 2001, ele tinha 6 anos e ele estava ali, ele já tinha feito uma cirurgia, ele estava em um exame, então, de pós-operatório, estava sedado, ele estava com um tumor benigno no cérebro, tinha acabado de retirar, então estava indo fazer o controle, né? E, infelizmente, ele morreu porque um membro da equipe entrou com um cilindro ferromagnético dentro da sala de exames. A gente sabe do perigo que isso causa para os pacientes, né? Que tem um poder atrativo muito forte, e infelizmente o menininho ali foi atingido ali na cabeça e veio a falecer alguns dias depois. Então, fico imaginando, né? Era um menino, já estava passando uma situação bem frágil ali de sua vida, já estava num exame pós-operatório, né? Tinha sido um sucesso, e aí foi atingido por um cilindro ferromagnético. Esse acidente aqui, ele foi muito chocante, né? Ele comoveu muito a comunidade médica e também teve muita comoção das pessoas em geral, de todo o público, foi bem noticiado, e isso levou para que fosse feito normas de segurança, normas mais rígidas, para ter ali um controle de tudo isso que aconteceu. Por isso, hoje, pessoal, todo julho, todo julho de cada ano, geralmente ali na penúltima, na última semana de julho, tem um trenzinho aqui chamado de MRI Safety Week, que é onde profissionais, especialistas se reúnem para falar de segurança em ressonância magnética. Desde esse acidente do menino Michael Columbini, é óbvio que já existiu outros acidentes, né, que também foram fatais, mas a partir desse acidente aqui, que houve essa junção, né, das pessoas, dos membros que trabalham com ressonância magnética, juntassem informações e criassem normas, criassem regras, documentos de boas práticas, de práticas seguras para ressonância magnética. Não tinha isso. Agora você pega lá, o menino Michael Columbini morreu por um descuido da equipe, né? Ele estava dessaturando, o anestesista pediu ajuda, porque ele estava perdendo oxigênio, né? E o quadro de gases ali não funcionou dentro da sala, e uma enfermeira que estava passando entrou com o cilindro, e não teve como tampar isso, né? Ele foi atraído um efeito que a gente chama de efeito míssil. Então, olha só que fatalidade. Se houvesse normas bem claras, bem entregues ali naquele setor, seguindo zonas de segurança, treinamento recorrente da equipe, será que tinha ocorrido essa morte, né, do menino tão jovem? Com certeza não, né? Então, hoje a gente tem manuais, a gente tem encontros como esse do MRI Safety Week, onde profissionais se juntam para falar uma semana inteira de atualizações de segurança magnética em todos os âmbitos. Contraste, o poder de atração do nosso campo, né? Então, é muito importante vocês se atentar, mas eu sou profissional há tantos anos, eu já sei de tudo, né? Não preciso fazer treinamento de segurança. Eu escuto muito isso. Mas a ideia é que a gente precisa sim. Por quê? A gente vive num ambiente hoje em que nunca se fez tanta ressonância, né? E os donos de clínica, o hospital quer produzir, quer fazer exames, quer fazer o máximo de exames possível.
E na correria do dia a dia, um paciente diferente do outro, a dificuldade pode escapar da nossa alçada, pode alguma coisa fugir da nossa vista e acontecer um acidente. O acidente, ele nunca acontece quando está tudo bem, né? Quando você está com a cabeça boa, quando você percebe ali tudo que está acontecendo no ambiente. Não, ele acontece quando você está com a cabeça ruim, quando você deixa de ter atenção em alguma coisinha ou outra ali, algum detalhezinho que pode estragar aí a sua vida, estragar o plantão e estragar a vida também do paciente, né? Vamos passar aqui. Então, quando falamos aí da segurança em ressonância magnética, tem 3 pontos importantíssimos que a gente tem que pensar, que podem trazer riscos, ok? Primeiro, quando a gente fala de magneto, ou quando nos referimos ao campo magnético estático, aos gradientes, a gente sabe que o gradiente, por exemplo, é responsável pela codificação espacial do nosso exame, né? Então, os gradientes de campo magnético também trazem para a gente alguns riscos durante a nossa prática, durante o nosso dia a dia, né, durante o nosso cotidiano, e o campo eletromagnético, ou o nosso campo de radiofrequências. Então, 3 coisinhas. O magneto, campo magnético estático, gradiente, o gradiente de campo magnético, e a radiofrequência, então, que são os nossos campos eletromagnéticos. Percebam bem essas 3 coisas. Dentro delas, a gente vai deslanchando o nosso assunto aqui. Coloquei umas plaquinhas aqui para vocês, alguns símbolos e definições que são bem corriqueiros na prática e que vocês devem saber de cor e salteado, tá? Muitos dos aparelhos, dos objetos que estão dentro do nosso ambiente de ressonância, dentro do setor, eles precisam ser bem etiquetados e bem definidos, tá? Coloquei esses 3 aqui para vocês saberem o significado de cada um. Primeiro, nós temos os objetos que são seguros, são descritos como MR safe, né? Então, eles são seguros para ressonância, ou seja, é um objeto, é um item ali, em que não vai oferecer nenhum risco ao ambiente de ressonância. Ele não vai ser atraído, ele não vai esquentar, não vai trazer nenhum risco à vida, tá bom? Então, ele vai ser definido com essa etiquetinha aqui. A maioria dos setores já tem, né? Bem definidinho isso. No segundo, nós temos objetos que são condicionais ao ambiente de ressonância magnética. O que seria isso? É um item que talvez não demonstre perigo, mas que ele tem que atuar em condições específicas de uso. Um exemplo muito interessante quando falamos de objetos condicionais de ressonância magnética são os nossos queridos marca-passos, né? Será que o marca-passo ele pode ou não pode na ressonância? A gente sabe que com a modernidade que foi evoluindo os aparelhos, a gente sabe que hoje alguns marca-passos podem ser condicionais à ressonância. Porém, eles têm que operar dentro das suas condições específicas de uso. Não quer dizer que ele é condicional, que você vai entrar com o seu paciente lá e fazer o exame assim, tá nem aí, né? Então, por exemplo, tem marca-passos que só podem para determinados campos magnéticos, né? Para determinada intensidade de campo. E também para determinados gradientes, ou seja, a potência do nosso gradiente. E para isso também nós devemos operar com alguns tipos de limites dentro desse nosso exame. Limites que a gente consegue colocar lá no início do nosso exame, nos cardzinhos, né? Tem que vir um representante do fabricante do marca-passo para poder desativar ele. Então, tem que vir o pedido médico, tem que vir cartinha, tem que vir tudo, né? Então, esse é um exemplo de objetos que são condicionais. Eles precisam operar sobre algumas condições específicas de uso. O neuroestimulador é outro exemplo, né? E agora tem os que não são seguros de jeito nenhum, o MRI unsafe. É um item que você sabe que é ferromagnético, que se entrar vai ser atraído, que se entrar vai ser prejudicial ali para o risco à vida do paciente, né? Tesouras, por exemplo, um cilindro ferromagnético, por exemplo,
que foi o caso aí do menininho, né, Michael Columbini, se tivesse ali uma etiqueta, talvez, no cilindro, aquela enfermeira não teria entrado com esse cilindro, né? Então, vocês precisam saber bem os símbolos e definições do que pode e o que não pode dentro de um setor. Falando do nosso magneto, já até coloquei aí, muitos conhecem o magneto dos X-Men. A gente tem o nosso campo magnético estático, tá? E como magneto lá no desenho, né, dos X-Men, no filme, ele tem o poder aí de atrair o que é ferro magnético, né? Ele é bem forte. Ele é de uns vilões ali mais fortes que tem. Todo mundo tem medo dele. E a gente tem, então, o nosso magneto, que ele fica aqui dentro do bore da máquina, né? Dentro dessa carenagem aqui. Ele vai trazer alguns riscos para a gente. Como, por exemplo, até coloquei aqui no próximo, por ser muito forte, por ter um campo magnético 30.000 vezes mais potente que o campo magnético da Terra, ele vai trazer o principal risco. Primeiro, a atração de objetos que são ferromagnéticos. Tudo que for ferromagnético vai ser puxado e vai ter risco. Não é seguro, né? É ignorante, esse ímã é muito forte. E uma coisa que você deve saber como operador de ressonância dentro do seu setor. O magneto, ele está sempre ligado. Sempre presuma isso, tá? Por quê? Ah, mas Hermes, eu não estou fazendo mais o exame, a máquina parou de fazer barulho, então quer dizer que ela está desligada, eu não estou mais fazendo o exame. Errado. O magneto continua ligado sempre, tá? Então não é só porque deixou de fazer barulho, não é só porque você tirou o paciente da sala que o magneto parou de funcionar, tá bom? Então sempre presuma isso. O risco sempre está à espreita. Então o campo magnético sempre vai estar ligado. E a gente sabe que esse campo magnético produz um campo propício para a gente formar imagens de ressonância, né? Que casos que esse campo não vai estar ativo? Talvez em casos que precise baixar esse campo. O nosso amigo Felipe, ele vai falar para a gente a respeito do quench, né? Que é um dos riscos também que a gente tem dentro da ressonância. Então, eu vou deixar para ele falar sobre isso. Mas o risco principal aqui é justamente essa atração de objetos ferromagnéticos, tá bom? Sempre pense nisso. Esse campo também, pessoal, ele traz para nós aqui, olha o risco aí, eu até tinha colocado a imagem, paciente atraído aí, com a cadeira de rodas, e puxa, não importa o que seja, não tem quem consiga segurar isso. Então, os nossos campos magnéticos estáticos, eles vão produzir algumas linhas que se estendem além do magneto. Já ouviram falar da linha de 5 Gauss? É verdade que essas linhas aqui que estão descritas aqui nessa fotinha aqui, a gente não consegue ver ela na sala, né? A gente não consegue, elas são linhas invisíveis. Mas, quanto mais longe a gente está, menor a potência desse campo. E, obviamente, quanto mais perto a gente está do nosso magneto, maior vai ser o seu poder de atração. Por isso, para deixar a zona bem segura, nós temos dois tipos de zonas. A zona de segurança e a zona de exclusão. O que é a zona de segurança? O que é a zona de exclusão? A zona de segurança é tudo que está dentro da sala do magneto, incluindo as paredes dele. Então, tudo que está dentro dessa linha de 5 Gauss é uma zona de segurança. Então, não se pode entrar lá com objetos que são não seguros ou objetos que estão fora das condições de operação daquele equipamento. Não se pode entrar dentro da zona de segurança, tá bom? E o que é a zona de exclusão? Fica um pouco óbvio para a gente, né? A zona de exclusão é tudo que está fora desse campo, tá? Dentro da zona de segurança, então, tome muito cuidado. Tudo que for ferromagnético, tudo que for atrair, vai atrair, tá bom? E quanto mais perto, maior o poder dessa atração. Dentro dessa zona, precisa ter algumas placas de aviso para a gente,
a gente precisa estar bem, essa placa precisa ser bem visível para quem está lá dentro, para quem está dentro desse setor, porque, vamos lá, nem todos os pacientes são alfabetizados, por exemplo. Então, tem que ter ali uma fotinha do que esse campo faz, geralmente tem uns desenhos nas portas, né? E o paciente fica bem, o paciente acompanhante, ele fica bem orientado aí, e é certeza de sucesso, é certeza que ele não vai fazer nada, tá? Na zona de exclusão, então, tudo que for fora dessa linha vermelha ou tudo que for fora da sala de ressonância. Geralmente também algumas salas têm as fitas, né, que mostram o limite da onde está, onde a gente deve se precaver aí. Vamos para o próximo. Eu coloquei uma gaiolinha aqui, porque a ressonância, ela opera dentro de uma gaiola. É uma gaiola de radiofrequência, tá? Para vocês entenderem que tudo que está dentro dessa gaiola, ou seja, o passarinho, que seria a nossa ressonância magnética, ele está dentro da zona de segurança. E qual que é a função dessa gaiola? É justamente não deixar que a radiofrequência externa entre dentro da zona de segurança, né? Entre dentro do nosso campo magnético e tenha interferência ali no exame. A gente sabe que precisa muito do sinal para fazer exame de ressonância, não é? Então, a nossa gaiola de radiofrequência, a nossa gaiola aí que está o passarinho, ela precisa estar bem montadinha para que também não ocorra risco da imagem não ser prejudicada, né, por algum tipo de artefato, tá? Outro risco desse campo magnético é justamente o quench. Sendo bem sucinto aqui com vocês, o quench nada mais é que um fenômeno, uma liberação do hélio líquido que está dentro do magneto. E esse hélio líquido, que está em uma temperatura criogênica, ele transforma o magneto em supercondutor. É uma capacidade que a gente tem de operar com alta corrente de energia sem tanta resistência, tá? E esse quench, o perigo desses líquidos criogênicos, traz alguns riscos para a gente também. Beleza? Agora aqui falando sobre zonas de segurança. Nós temos aqui um diagrama que foi feito para ser observado, né? Foram divididos aqui nesse diagrama 4 zonas de segurança. A gente sabe que nem todas as clínicas são iguais, nem todos os hospitais têm a mesma estrutura, né? Mas nós temos aí zona de segurança 1, que seria a entrada do paciente externo na recepção, né? A recepção já englobaria ali a zona de segurança 2, onde está o banheiro, onde o paciente faz a sua entrevista, onde tem a troca de roupa ali, tem um vestiário, né? Ou na entrada hospitalar, aqui englobou também a questão de, pode ser em clínica ou hospital. Tem uns armáriozinhos para o paciente colocar os objetos dele, objetos que são ferromagnéticos, é onde é feita a entrevista, a famosa entrevista que fazem com a nossa equipe de enfermagem, né? E onde o paciente faz toda essa triagem. A zona de segurança 3, está vendo que vai elevando o grau de importância das zonas de segurança? Justamente para peneirar tudo que for de risco para não entrar dentro da zona de segurança principal, né? E aí a zona de segurança 3 já seria a espera do paciente, quando ele fica sentadinho esperando só para entrar na sala, né? Ou a sala aqui de recuperação de indução para locais que fazem ressonância magnética por anestesia. E a zona de segurança 4 sempre vai ser a sala de exames mesmo da ressonância, tá bom? Seguir, então, essas zonas de segurança no seu setor, apesar de nem todos a gente conseguir dividir, né, certinho, por conta da estrutura física mesmo, mas é muito importante você definir dentro do seu setor ressonância magnética essas zonas de segurança, tá bom? Vamos passar então aqui para a próxima. Terminando agora de falar do magneto, vamos para o nosso campo de gradiente. Quais que são alguns riscos que o campo de gradiente traz para nós? Tá? O primeiro deles é o nosso PNS. O PNS nada mais é
do que uma estimulação de nervos periféricos. Mas por que que causa isso no nosso paciente? Lembra que eu falei para vocês que os gradientes de campo, eles são responsáveis pela codificação espacial do nosso exame? Então, ele vai provocar uma mudança ali abrupta da intensidade do campo magnético. Então, pode acontecer de forma rápida ou devagar durante o nosso exame, né? Então, quando nós alteramos bastante essa potência de campo, né, quando essa amplitude muda, a gente pode ter alguma estimulação nos nervos periféricos do paciente. Por isso, nós podemos trabalhar com alguns limites de operação na nossa máquina. Não tem quando você, dependente do fabricante, quando você entra lá, cadastra o seu paciente, e aí você coloca, você quer operar em qual modo? Você quer operar no modo normal? Você quer mudar o seu SAR aqui do exame? Você quer operar no first level? Por quê? Dependendo da opção que eu escolher, eu vou usar mais ou vou usar menos o meu campo de gradiente, que vai ser responsável por essa mudança da intensidade do nosso campo magnético. Mas o que é o PNS? O PNS é uma sensação de toque na pele, né? O paciente ele pode sentir. Também pode acontecer risco de choque. Muitos podem acreditar que não, mas eu já vi acontecendo e pode acontecer sim. Tá bom? Então, essa mudança do campo magnético, essa mudança abrupta, mostra pra gente aí que a gente precisa posicionar bem o nosso paciente, né? Colocar ele bem confortável, mas de uma maneira correta, para que não aconteça isso, né? Gradiente, ele é responsável por fazer aquele barulhão. Na difusão ele faz... Então, ele traz outro risco pra gente, que é justamente o ruído acústico do nosso exame. E dentro da ressonância a gente tem muitos tipos de sequências de pulso. Umas mais altas, outras mais baixas, né? E o risco, então, é justamente com o ouvido do paciente. Você precisa colocar no seu paciente, todas as vezes, no paciente e no acompanhante, não se esqueça disso, protetores auriculares. Tem aquele foninho? Coloca. Tem o protetorzinho, né? Que você coloca dentro da orelha, que é o intra-auricular, coloca também. Por quê? A passagem dessa corrente no gradiente vai transmitir esse ruído. É um ruído muito alto. Tem sequências que podem chegar até 99 decibéis. Então, imagina, o paciente está lá no meio da máquina, sem um protetor auditivo aí, um protetor auricular. Pode machucar esse paciente, pode machucar o ouvido interno dele. Tome muito cuidado com isso. Para vocês terem ideia, olha só, se algumas sequências produzem até 99 decibéis, o Código Nacional de Trânsito, ele proíbe que sons automotivos sejam maiores que 80 decibéis, que já é usado como perturbação da ordem, né? Os meus vizinhos não conhecem essa regra. Mas, olha só, se até um som num ambiente aberto não pode ultrapassar 80 decibéis, quanto mais então um paciente que está dentro de uma máquina ali fechada e o trem ali batendo na cabeça dele, né, o barulhão. Então, sempre perceba isso. O seu paciente e o seu acompanhante tem que colocar protetor auricular, tá? Ah, meu paciente é surdo. Será que eu posso? Será que eu preciso? Precisa, tá? Não é só porque o paciente é surdo que ele não vai sentir, né? É sensorial. Então, pode ocorrer também alguns problemas, pode machucar o paciente e a gente não quer isso. Continuando aqui, falando depois do nosso campo de gradiente, indo para o nosso terceiro, vamos falar de campo eletromagnético. Olha só, campo eletromagnético a gente vai ter a nossa radiofrequência, né? A gente sabe que na ressonância a gente trabalha com radiação não ionizante, e aí, porque é uma transferência de energia de um ponto a outro, né? Mas a gente não utiliza a radiação ionizante, mas sim a radiofrequência. Qual que é o risco aqui do campo eletromagnético? É justamente o paciente sentar, um calor excessivo. Então tome muito cuidado com a temperatura que está a sua sala, porque se a sua sala estiver quente, além de não poder, né, a sala tem que operar até 21 graus, o paciente ele não vai ter essa troca térmica com o ambiente da sala. Por quê? Eu estou ali excitando os átomos do meu paciente, e eles vão acumular uma energia, essa energia
é emitida em calor, né? O paciente vai sentir calor. Então, o que eu devo fazer se o paciente estiver com muito frio? Eu posso colocar coberta? Olha só, a gente recomenda que não coloque. Mas se o paciente estiver com muito frio, não tem jeito. Coloca uma coberta fininha ali, que seja fácil de tirar, né? Fechou aqui meu programa. Então, coloca uma coberta ali, que seja fácil de tirar, porque o paciente precisa ter essa troca térmica com o ambiente de ressonância, com o ambiente ali da sala, tá? E aí, também temos o SAR, né, que é a taxa de absorção específica, ele vai ser mostrado para você lá na sua telinha lá da ressonância, que é a taxa que esse paciente absorveu essa dose, né? É o tanto de calor que ele está absorvendo ali. Tem que operar em alguns limites. Pacientes que a gente não consegue conversar, por exemplo, pacientes que estão sedados, que estão desorientados, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O campo eletromagnético, o paciente não vai sentir esquentar devagarzinho. Se ele tiver que esquentar, vai esquentar muito rápido e pode provocar queimaduras. Então, o que você deve fazer no posicionamento do seu paciente? Toma muito cuidado com as espumas, né? A gente tem bastante espuminhas ali dentro da sala. O paciente não pode encostar pele com pele, não pode fechar circuitos, né? Ele não pode fechar arcos. Então, tome muito cuidado. Porque se ele fechar, a maior, né? E ele acumular mais ainda, esse SAR é maior ainda. Então, posicione bem o paciente. Outro risco que a gente pode ter aqui. Vamos passar no nosso slide. O laser. Quando a gente zera o exame lá, a gente quer mandar o paciente para o nosso isocentro. Vamos fazer o exame de crânio. A gente zera entre as sobrancelhas, né, na glabela. Então, temos que tomar muito cuidado, porque esse laser pode provocar também, pode prejudicar a vista do nosso paciente. Então, sempre que for passar pelo laser, não importa onde você zera, pede para o paciente fechar os olhos para não machucar, né? Igual quando a gente olha para o sol, a gente olha muito tempo para o sol e a gente fica piscando e fica vendo o sol ali, né? Então, tome cuidado com isso. Esses detalhes fazem a diferença. O paciente, às vezes, pode olhar diretamente, sentir um desconforto, pode reclamar de você, você não quer isso, né? Vamos para a próxima. Sistema de alerta do paciente. É obrigatório, pessoal, que todos vocês utilizem o sistema de alerta do paciente, tá bom? Por quê? Lá dentro, a gente não sabe do que está acontecendo, a gente tem uma noção ali fora. Então, qualquer coisa que o paciente sentir, oriente ele a apertar a campainha, né? A gente chama de perinha, né? A perinha, você aperta ela, vai transmitir um sinal sonoro ali para o paciente, para o operador, e ele vai ali verificar o que aconteceu. E explica para o paciente, você pode apertar a campainha em tais momentos, se você sentir alguma coisa diferente, se você sentir isso, se você sentir aquilo. Porque se você só entregar a bolinha, o paciente vai apertar, eu ouvi um barulho diferente, já acontece, né? Então, quando eu trabalhava com criança, era assim, tio, ouvi um barulho muito mais alto que o outro, é normal? É normal, é normal, tá bom? Então não precisa apertar mais, só se você estiver sentindo alguma coisa, beleza? Beleza, tio, então vamos lá, tá? E tem de adultos também, de crianças a adultos, precisa ter esse acompanhamento. Bom, o sistema de alerta do paciente é o principal. Ensina todos os seus pacientes a usar, tá bom? Apertar, o que vai acontecer quando aperta e orienta que você vai lá tirar. Então, eu coloquei aqui para vocês uma tríade do sucesso, para você ir embora feliz do seu plantão, seu paciente não reclamar de você, não abrir processo, não ter queimadura. Qual que é, então? Primeiro, o paciente nunca toca em si mesmo. A primeira reação do paciente quando ele deita é juntar os pés, né? Descruza as pernas do paciente, descruza as mãos, coloca do corpo. Se tá juntando, coloca uma espuma entre uma e outra, tá bom? Entre um membro e outro. Até mesmo no meio das pernas, né? Que muitas vezes as coxas encostam uma nas outras. Coloque aí as espuminhas, paciente para não tocar nele mesmo.
O paciente não toca nos cabos das bobinas. A gente tem as bobinas, tem aqueles cabos, né? Para conectar. Tem que tomar muito cuidado para não formar loops, né? As boas práticas com as bobinas deixam elas com mais tempo útil de uso. E ninguém quer pagar uma bobina aqui, né? Deus me livre. Custa mais que uma casa, um carro. Então, o paciente não toca nos cabos das bobinas, que também pode ter risco de queimadura, pode ter um desconforto durante o exame, né? Além de prejudicar a vida útil da bobina. E o paciente não toca no bore da máquina. Sempre a gente orienta, coloca as espuminhas do lado, o paciente não encostar os braços, né? Coloca ali certinho, bonitinho. Toma cuidado com isso.